Tem uma coisa que eu descobri meio por acaso e que mudou completamente como eu vejo o futuro. Sabe aqueles momentos onde você para e pensa, nossa, como eu cheguei até aqui? E não necessariamente algo ruim. Às vezes é algo bom mesmo. Você olha para a sua vida e pensa, caramba, há alguns anos eu nem imaginava que isso seria possível. Pois é, isso não acontece por acaso, acontece por causa de pequenas coisas que você fez no passado, coisas que na época pareciam bobas, sem importância, só que foram se acumulando. E hoje eu quero conversar com você sobre essas pequenas coisas, porque talvez você esteja subestimando o poder que elas têm, e talvez você esteja perdendo oportunidades de plantar sementes que vão florescer daqui a alguns anos. A primeira coisa que eu percebi é sobre cuidar de você mesmo, mas não do jeito que todo mundo fala. Não é sobre ter o corpo perfeito ou a vida perfeita. É sobre você beber água quando você não tem sede. É sobre você dormir quando você precisa dormir. É sobre comer algo nutritivo quando você está com fome de comer doce. E parece bobagem, né? Só que eu passei ignorando esses sinais básicos do meu corpo. Ficava acordado até tarde mesmo, estudando, trabalhando, fazendo outras coisas. Comia qualquer coisa só para não perder tempo. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que acontece. O seu corpo, ele começa a cobrar uma conta. Porque a conta chega, só que não de uma vez. Chega aos pouquinhos. Menos energia, mais irritação, menos paciência comigo mesmo, menos autoestima, e até que eu comecei a prestar atenção nessas coisas pequenas. E a diferença, ela é brutal quando você começa a mudar. É como se você tivesse mais combustível para lidar com tudo, mais energia, mais foco. Então, talvez tem pequenas coisas na sua vida, na sua alimentação, na sua vida que você não está treinando, no seu sono, na quantidade de água que você está bebendo, em como você lida com as pessoas que estão à sua volta, como estão os seus relacionamentos, como está você consigo mesmo. Talvez essas coisas que são simples, você está deixando de lado, só que a vida está te cobrando. Ela vai cobrando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Só que se você não cuida, em algum momento vem uma conta cara. Então comece a olhar para essas pequenas coisas da sua vida que você está deixando de lado. É o seu relacionamento, é o seu corpo, é a sua saúde, é o seu físico estético, é a água que você não está bebendo, é a sua inteligência emocional, é o seu psicológico, é os seus estudos. Você sabe lá no fundo quais são os pequenos detalhes que você está deixando de lado, que você precisa começar a olhar de novo. E a segunda coisa é sobre onde você coloca a sua energia. E isso é algo que eu demorei muito para entender e aprender. Quando você é mais novo, você acha que precisa dar conta de tudo, precisa agradar todo mundo, precisa estar em todos os lugares, precisa ter opinião sobre tudo e de todos. Mas com o tempo, você percebe que você não tem energia infinita e que algumas coisas simplesmente não merecem a sua atenção. Eu lembro de ficar horas discutindo com pessoas que eu convivia, tentando convencer todo mundo de que eu estava certo. E eu ficava puto, ficava estressado com coisas que eu nem podia controlar. Até que um dia, lendo, estudando, na verdade demoraram dias, semanas, meses, eu fui entendendo isso e eu me perguntava, isso está me levando para onde? E a resposta era, para lugar nenhum. Então eu comecei a escolher com quem eu gastava a minha energia, escolher quais problemas valiam a minha preocupação e a minha energia de vida, escolher onde eu queria focar a minha atenção. E sabe o que aconteceu? Sobrou mais energia para as coisas que realmente importavam, para as pessoas que realmente importavam e importam, para os projetos que realmente faziam diferença na minha vida. E a terceira coisa é sobre manter a sua mente aberta. Só que não do jeito que todo mundo fala. Não é sobre consumir informação o tempo todo.
É sobre genuinamente se interessar pelas coisas. Fazer perguntas porque você realmente quer saber a resposta. Tentar coisas novas porque você está curioso, não porque deveria fazer. Eu percebi que as melhores coisas que aconteceram na minha vida vieram de momentos onde eu estava genuinamente curioso sobre algo. Eu queria saber aquilo de verdade. Não porque alguém me disse que era legal, que era importante, que ia mudar minha vida, mas porque algo dentro de mim queria entender melhor aquilo. Isso me levou para lugares que eu nunca imaginei. Eu conheci pessoas incríveis. Eu descobri coisas sobre mim mesmo que eu nunca imaginei. Eu desenvolvi habilidades que eu nem sabia que existiam, que estavam aqui no fundo. Então, algumas vezes, aprender não seja sobre se forçar a estudar coisas que você não gosta. Algumas vezes vai ser sobre você seguir a sua curiosidade, que é natural. Confiar que essa curiosidade vai te levar para alguns lugares interessantes. Porque quando você está genuinamente interessado em algo, você vai aprender com muito menos esforço. E aí isso vai ficar com você para sempre. E a quarta coisa é sobre as pessoas da sua vida. E isso é algo que eu só entendi depois de muito tempo. Não é sobre ter muitos amigos, não é sobre ser popular, é sobre ter algumas pessoas com quem você pode ser completamente você mesmo, sem máscaras, sem ficar inventando, sem ficar mudando para que as pessoas te aceitem. Pessoas que te conhecem de verdade, que sabem quando você está fingindo e quando não está, que celebram suas vitórias sem inveja, que te apoiam nos momentos difíceis sem ficar te julgando. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece através de pequenos momentos de honestidade, de lealdade, de vulnerabilidade, de presença real, 100% ali, presente. Eu lembro de relacionamentos onde eu sempre estava performando. Eu tentava ser a versão de mim que eu achava que a pessoa queria. Cara, isso não é sustentável. Era exaustivo. E aí eu comecei a ser eu, só eu mesmo. E a verdade é, as pessoas que realmente gostam de mim vão estar cada vez mais perto. As que não gostam, automaticamente vão ir saindo da minha vida. E por último, pequenos atos de coragem. Eu não estou falando de grandes gestos heróicos. Eu estou falando de coisas pequenas que te assustam um pouco. Mandar aquela mensagem que você está enrolando para mandar. Tentar aquela coisa nova que você tem curiosidade, ou medo, ou receio. Falar não para algo que você não quer fazer. Falar sim para algo que te deixa nervoso, só que empolgado ao mesmo tempo. Porque eu percebi que a vida que eu quero está sempre um pouco fora da minha zona de conforto. E cada vez que eu dou um pequeno passo nessa direção, a minha zona de conforto, ela se expande. E coisas que antes me assustavam começam a se tornar naturais. Então, talvez coragem não seja sobre não ter medo. Talvez seja sobre fazer pequenas coisas, mesmo tendo um pouco de medo. E confiar que você vai descobrir como lidar com isso no meio do caminho. Só que parado não tem como você descobrir. Você precisa estar dando os pequenos passos que te tiram da zona de conforto, que no caminho você vai entendendo como que vai ser esse percurso. Olha, eu sei que nada disso que eu falei é algo revolucionário, só que são coisas simples, pequenas e até óbvias. É isso que me impressiona. Como coisas tão simples podem ter tanto impacto, porque no final das contas a vida não é feita de grandes momentos épicos, é feita de dezenas, centenas, milhares de pequenos momentos. E você tem o poder de fazer ou não fazer essas pequenas ações, esses pequenos atos que, ao decorrer de meses e anos, vai levar a sua vida para lugares completamente diferentes. Você já deve ter ouvido essa história, mas vezes assim eu vou repeti-la. É aquela velha história de, imagina que o avião tem que sair do ponto A ao ponto B. Sair do Brasil para o Japão. Só que aí o piloto muda 1 grau. No momento que ele saiu do Brasil, ele vai chegar no Japão? Possivelmente não. Putz, mas foi só 1 grau. Pois é, mas ao decorrer de milhares de quilômetros, esse 1 grau vai se distanciando. Você pode usar a mesma analogia para um barco no oceano. A questão é, pequenas mudanças na sua vida, daqui a alguns meses ou anos,
vai mudar tanto a sua trajetória, tanto a sua vida, que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Então não subestime essas pequenas ações, não subestime esses pequenos atos diários que você faz ou deixa de fazer. Se você gostou, curta e compartilhe com alguém que precisa ver esse vídeo.